Olá, amigos, professor Guto Aragão, novamente aqui do DG Cursos e Preparatórios, uma das nossas salas de aula aqui. Nosso amigo Davidson, que é responsável pelo som, pelo áudio, pelas gravações. Antes de eu começar a nossa aulinha de reprodução humana, que é uma aula que me foi pedida por um grupo de alunos, eu queria pedir a vocês o seguinte: entrem no canal, se inscrevam no canal. Não adianta só assistir o vídeo. O interessante é a inscrição. Clica lá no sininho, ativa o sininho para receber novas postagens, né? novas produções nossas. É importante para a gente. Quanto mais visualizações, mas quanto mais inscritos no canal, mas isso vai nos ajudar a produzir mais vídeos, mais aulas para vocês. Então, nos ajude a ajudar vocês para a gente poder continuar a gravar. Então, dê lá o seu like, ativa o sininho, faz sua inscrição e dá a sua sugestão, dá a sua crítica também, se alguma coisa ficou errado, se alguma coisa não te agradou, ou se agradou, sugestões, críticas. A gente está aqui para interagir, ok? Então vamos falar um pouquinho de reprodução humana. E antes de eu entrar na anatomia dos aparelhos reprodutores, né, masculino e feminino, eu quero lembrar a vocês que a reprodução humana ela tem fecundação interna e cruzada. Bom, o que é fecundação interna? Fecundação interna é quando ela ocorre dentro do corpo do animal. O encontro dos gametas, no nosso caso, espermatozoides e óvulos. Gameta é um nome genérico para célula reprodutora, gametas. E os nossos gametas são os espermatozoides, gameta masculino, óvulo, o gameta feminino. Então, quando a gente diz que a fecundação é interna, é porque ela ocorre dentro do corpo de um dos dois. O contrário seria a fecundação externa, que é típico, por exemplo, dos anfíbios. Então, o sapo, a perereca, a rã, eles vão jogar, a fêmea joga os seus óvulos na água e o macho joga os seus espermatozoides por cima. Então, o encontro dos gametas, a fecundação, ela se dá fora do corpo. Então, fecundação interna, fecundação externa. Cruzada. Por que cruzada? O oposto de cruzada seria autofecundação. Autofecundação no caso dos hermafroditas. Bom, e aí a gente tem que corrigir algumas distorções, algumas informações que se propagam por aí. Na espécie humana não há o hermafroditismo verdadeiro. Porque o que é o hermafroditismo verdadeiro? É quando os dois aparelhos reprodutores funcionam naquele indivíduo, permitindo que haja uma fecundação dele com ele mesmo, a autofecundação. Raros são os casos de hermafroditismo entre animais. Raros. Alguns anelídeos, alguns moluscos, entre as plantas, muitas plantas com flores são hermafroditas, tem os dois aparelhos. Entretanto, quero chamar a atenção para um detalhe: a chamada variabilidade genética. O que é a variabilidade genética? Quando você mistura informações diferentes, obviamente de indivíduos de mesma espécie, você garante que o novo indivíduo que vai se formar, ele não seja igual a um dos dois genitores. Ele é uma mistura desses dois genitores. Isso nós chamamos de variabilidade genética. A ausência da variabilidade genética ou a redução da variabilidade genética é comum, por exemplo, na reprodução assexuada. A reprodução humana é sexuada. Ela envolve a mistura de informações genéticas do macho e da fêmea, do pai e da mãe, no caso do humano, e nos cães, nos gatos, o macho e a fêmea. Essa mistura garante a famosa variabilidade genética.
Só que aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe importante. Quando alguém pergunta assim, mas a variabilidade genética é boa ou ruim? A resposta para isso é depende. Por que depende? Porque o ambiente em que o novo indivíduo está inserido, né, ele vai fazer parte daquele ecossistema, esse ambiente, ele literalmente vai selecionar esse indivíduo a partir dessas variações que ele apresenta. Então, em algumas situações, a variabilidade genética não é boa. Em algumas situações, a variabilidade genética é boa. Eu vou usar exemplos bobinhos, toscos, mas são exemplos que nos fazem refletir. Né? Um casal, por exemplo, que o pai e a mãe têm bronquite, o filho não tem bronquite. Isso pode ser fruto da variabilidade genética. Isso foi bom? Foi. Mas o contrário pode acontecer? Pode. Os pais não terem o filho ter? Sim. Essa variabilidade genética foi boa? Não. Então, nem sempre a variabilidade genética é boa. Na agricultura, por exemplo, é muito comum usar a propagação vegetativa, né, a reprodução assexuada, quando não se quer correr o risco de gerar variabilidade genética. Então, eu estou lá plantando o aipim, né? Tenho lá um alqueire de plantação de aipim. Tecnicamente, teoricamente, todos aqueles pés de aipim receberam a mesma luz, mesma quantidade de água, mesma quantidade de nutrientes, mesma quantidade de gás carbônico. Mas quando eu tiro esse pé aqui, eu vejo um aipim enorme. Quando eu tiro esse pé aqui, eu vejo um aipim pequeno. O que eu faço? Eu vou vender todos os aipins. Mas, na hora que eu for plantar, eu vou dar preferência por repetir, por replicar aquele aipim que produziu as maiores raízes. Então eu vou cortar lá os galinhos e vou plantar aquele aipim. Ou seja, eu não quero correr o risco da variabilidade genética alterar isso. Então nem sempre a variabilidade genética é boa, nem sempre ela é ruim. Então, depende. E aí, meus amigos, no caso da autofecundação, ela reduz sensivelmente a variabilidade genética. Ou ela não produz variabilidade genética. E olha que curioso, a maioria dos organismos hermafroditas desenvolve mecanismos para que eles não tenham a possibilidade de fazer a autofecundação. Olha que interessante. Eles desenvolvem mecanismos para que eles não possam se autofecundar. A minhoca, por exemplo, quando ela quer reproduzir, ela tem que ter a participação de outra minhoca. Mas elas são hermafroditas? Sim. A minhoca vai fecundar a outra e a outra vai fecundar a uma. Acabou. As duas vão sair grávidas desse processo. Assim é com quase todos os hermafroditas. Eu diria para vocês que uma exceção seria, por exemplo, o verme chamado de solitário, tenha sólido, tenha saginata. Né? Esses vermes, por existirem apenas normalmente, na maioria dos casos, um dentro do intestino do hospedeiro, né? Um parasitando o indivíduo, o que vai acontecer? Eles sendo hermafroditas, eles não têm outra opção a não ser eles sofrerem autofecundação. É melhor isso do que não reproduzir. Mas, novamente, a fecundação cruzada, ela garante a variabilidade genética. Se isso vai ser bom ou ruim, é uma outra história. Mas é melhor ter a possibilidade de ser diferente do que você produzir em série indivíduos iguais. Nós somos vivíparos, né? O que é ser vivíparo? Amigos, ser vivíparo é ser mantido dentro de um útero, sustentado, alimentado, né, através de uma interface materno-fetal chamada de placenta. Então, existem organismos placentários, né, os mamíferos placentários, embora existam dois mamíferos que são ovíparos. Né? Então, aproveitando aí, vamos comentar sobre isso. O que é ser ovíparo? Ser ovíparo é
ter o seu desenvolvimento embrionário completado dentro de um ovo. Completado dentro de um ovo. Né? Ele só vai sair daquele ovo para a eclosão, para o mundo. Né? Alguns organismos são vivíparos, como 99% dos mamíferos. Né? Ou seja, o que acontece, a fecundação é interna, o embrião se desenvolve dentro de um útero, e ele estabelece uma conexão com o organismo materno através da placenta, né? A chamada barreira transplacentária. Por ali ele vai receber os nutrientes, por ali ele vai eliminar o que não for útil para ele, para ser eliminado pelo organismo materno. É o nosso caso. E alguns outros, alguns répteis, por exemplo, existem os ovovivíparos. Ovovivíparos. É o ovíparo, mas que a fêmea não coloca o ovo para fora. A fêmea mantém esse ovo dentro do útero. Então a eclosão vai se dar dentro do útero. Então você está olhando, por exemplo, um caso de algumas cobras, por exemplo, você está olhando a cobra saindo aqueles filhotes de cobra da barriga dela, você fica assim, a cobra é vivípara? Não, se você esperar, você vai ver ela expelir também a casca dos ovos. Então é um ovovivíparo. No nosso caso, nós somos vivíparos. Perfeito? Alguns mamíferos são ovíparos. O caso do ornitorrinco e da equidna. Depois coloca aí nos dispositivos de pesquisa, de busca, vocês vão ver o que são o ornitorrinco e a equidna. E para finalizar, o nosso ciclo é o chamado ciclo diplonte ou diplobionte. O que é o ciclo diplonte ou diplobionte? É o ciclo onde o organismo adulto ele é formado de células diploides. Né? As células somáticas do indivíduo são todas diploides. O que é ser diploide? É ter o número completo de cromossomos dentro das células. No nosso caso, por exemplo, as nossas células somáticas, né? O que são células somáticas? Células que constroem o corpo, né? Vem do latim somare, construir, né? Muscular, nervosa, epitelial, óssea, cartilaginosa, conjuntiva, nervosa. Essas células têm 46 cromossomos dentro dos seus núcleos. Né? Esse organismo diploide, ele vai produzir gametas. E aí, meus amigos, existem axiomas na biologia, existem verdades imutáveis na biologia. Todo gameta é haploide. Todo gameta é haploide. Não tem jeito, isso não tem como mudar. Esse gameta sendo haploide, produzido por um organismo cujas células são diploides, ele é produzido por meiose. Correto? E esses gametas, quando eles se encontram, eles vão formar uma célula chamada zigoto. E aí, outra verdade absoluta na biologia. Todo zigoto será sempre diploide. Perfeito? Todo zigoto será sempre diploide. Até porque ele é o resultado da soma de gametas que são haploide. N mais N, 2N. E esse zigoto dá origem a um novo indivíduo por mitoses. Tá? Assistam ao nosso vídeo de mitose, meiose, para entender melhor esse fenômeno de divisão celular. Correto? Então, nosso ciclo é o ciclo diplobionte ou diploide. Já já eu volto com a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. Até já!